norte clamam por socorro. Os moradores do bairro Paraíso, em Cacoaco, estão agastados e disso deram conta no 26 de janeiro em manifestação contra a administração, que pouco ou nada faz, principalmente face às longas distâncias que crianças e adultos têm de percorrer para conseguir o líquido precioso. Paraíso, nome que sugere bem-estar e refúgio, mas para os munícipes é um calvário de desamparo que reina neste bairro periférico de Luanda, onde, ao juntar-se a pobreza e a criminalidade, surge agora a cólera. De acordo com os dados recentes do Ministério da Saúde, pelo menos 5 pessoas foram oficialmente confirmadas com o surto da cólera. Doença ligada à contaminação fecal associada à falta de saneamento básico, e os habitantes estão preocupados, pedindo a rápida intervenção das autoridades sanitárias. Aos microfones da TV8, os moradores expressaram descontentamentos que reinam na comunidade, atravessando uma enorme vala onde se acumulam detritos e águas fétidas. Um grupo de mulheres que seguiam perfiladas pela Ponte do Paraíso, sem deixar envergar ao peso do líquido que carregavam a cabeça em enormes recipientes. Isidro, afinal, acabou a meritocracia, acabou a competência e bem-haja a corrupção. Quantos primos tu tens que não têm emprego para ver se nós conseguimos aí com uns comboizitos introduzi-los na polícia? Afinal, é um canal que a oposição pode explorar, é um canal que os fundamentalistas já têm estado a utilizar, e qualquer dia teremos surpresas, porque as Forças Armadas serão dominadas precisamente por estrangeiros que depois vão querer fazer como o Trump. Ser Trump, que veio da Escócia, o pai até chegou a ser deportado dos Estados Unidos, regressou com um perdão. Trump teve a felicidade de nascer em solo americano e pode ser eleito pelo nascimento em solo americano. A mulher viveu mais de 12 anos de lençol e colchão ilegal, depois de ter ido como Miss. A mulher do vice-presidente J.D. Vance é indiana. O principal ícone do presidente Elon Musk é natural da África do Sul. E são os mais radicais quanto aos imigrantes. Dá para entender toda essa sarrabulhada, escocês, Eslovénia, Índia, sul-africano, e são os tipos que mais abobinam os imigrantes e que afinal são imigrantes e também dormiram com imigrantes ilegais, inclusive. E agora temos isso também aqui no nosso país, que se vendem lugares para órgãos importantes. Primariamente, Cotolino, é preciso entendermos aqui algo. Primeiro é que na América, todo americano é ilegal na América. Há um ativista sobre as questões indígenas americanas que ele diz: numa terra roubada, todos são ilegais. Ok? A América é a terra que se construiu sobre o genocídio indígena dos índios americanos. Portanto, todo indivíduo que se encontra é ilegal, e os rumos que a América vai tomando não é algo que me dá gana de discutir por questões também muito básicas. Essas questões
se relacionam porque aquilo é terra de ninguém e a forma como eles vão gerindo isso, realmente sabendo que é uma terra de ninguém, não é uma terra dos americanos, o povo, os nativos daquela terra, os indígenas, foram mortos pelas forças inglesas e britânicas que tomaram aquilo e transformaram aquilo no que é hoje. O mesmo fenômeno passou-se na Austrália, os aborígenes também foram exterminados e hoje é uma terra basicamente inglesa ou britânica. Mas eles preferiram chamar da Austrália e dos indivíduos brancos lá de australianos. Portanto, isso tudo aqui são coisas que pode-se avaliar de várias formas. Mas eu acredito também que, já que os indivíduos é que estão aí, existem políticas, por exemplo, com relação à questão de imigrações e etc., que eu acho que são políticas que são discutíveis até certo ponto. Primeiro é que eu não sou contra a imigração, mas também reconheço que é necessário que haja aquilo que eles chamam, que muitas vezes é chamada a questão de imigração de qualidade. E mesmo para nós também, às vezes, quando eu chego na questão da imigração de qualidade, para nós reconhecermos a qualidade da imigração, é preciso nós entrarmos no contexto geopolítico também e reconhecermos que os imigrantes mexicanos estão, na sua maior parte, a entrar para os Estados Unidos da América em busca de melhores condições de vida, porque a geopolítica da cocaína, a geopolítica do cartelismo é uma das armas que é usada, por agências, como é o caso da CIA, isso está provado, há vários escritores que escreveram sobre isso, que utilizam aí o México como um espaço de manobra geopolítica para drogas, etc. Logo, a ação geopolítica dos americanos nesses espaços produz fenômenos sociais, produz violência e etc., que faz com que os indivíduos nesse espaço abandonem as suas terras em busca de melhor segurança e entrem para os Estados Unidos da América. Portanto, o fenômeno de condenar a imigração não pode estar distanciado dessa análise que se faz do impacto da influência política e econômica de um determinado país sobre o outro, na produção dos imigrantes. O mesmo nós podemos falar, por exemplo, da questão dos angolanos em Portugal, que é basicamente a mesma coisa. Portugal é o maior beneficiário daquilo que são a corrupção e a pilhagem e a drenagem da riqueza pública angolana. Logo, os angolanos que estão a emigrar para lá estão a fugir às condições que são plantadas em Angola por via do conluio e do compadrio das elites políticas portuguesas com os governantes com aqueles que governam o país, há uma relação de amizade e de interesses, que faz com que esses indivíduos também consigam apoio político para se perpetuar no poder, porque Portugal tem sido uma das portas número 1 politicamente para testar a legitimidade do MPLA. Portanto, quando os angolanos começam a entrar para Portugal e Portugal começa a reclamar isso, às vezes é preciso fazer uma análise para se estabelecer uma crítica justa, é preciso que se faça uma análise histórica do roteiro todo, é preciso que se analise profundamente as questões históricas e etc., para nós podermos julgar com maior capacidade crítica, porque os imigrantes de qualidade, quando chega, por exemplo, o PED, ou que os americanos pedem, não deixam de estar relacionados com os movimentos geopolíticos que se operam na esfera das elites políticas desses mesmos países. Agora, uma coisa é falarmos sobre isso e outra coisa é outra coisa. Essa questão dos fantasmas, de meter pessoas dentro das estruturas castrenses, etc., reflete a falha sistémica do próprio Estado, reflete a inoperacionalidade do próprio Estado e a corrupção endêmica nessas estruturas. Nós sabemos que um dos maiores combates que as estruturas de segurança e etc. têm, por exemplo, que a Polícia Nacional, por exemplo, tem, é a questão dos funcionários fantasmas. Porque há muito tempo que os funcionários fantasmas se tornaram um negócio muito rentável para as patentes e para a hierarquia dentro de determinados organismos castrenses e etc. Então, está-se tão envolvido nesse tipo de negociatas que hoje até indivíduos sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma ligação direta com esses gabinetes que processam esse tipo de burla, também já conseguem fazer os seus biolos para colocar pessoas. Não é novo essa questão de se cobrar para entrar na polícia,
Eu tive primos que pagaram para entrar na polícia, são polícias hoje, e eu acho isso muito estranho. Mas nós temos que entender também que é o próprio país, onde é que o país assenta. Nós temos que entender que o país que nós estamos, os indivíduos não estão aí para a polícia por vocação, os indivíduos estão aí à procura do emprego. Por isso é que nós temos uma polícia extremamente fragilizada, uma polícia muito fraca de abordagem, que tem uma abordagem quase criminosa e uma abordagem muito delinquente, uma polícia que se expressa por via da repressão e do terror, e não temos uma polícia republicana, mas temos também uma polícia muito virada àquilo que é a agenda política que o próprio partido no poder tem. Daí é que nós conseguimos ver que essas falhas todas, essa imoralização que acontece a nível da inserção de indivíduos dentro de gabinetes de poder e decisão, dentro da própria hierarquia policial, nós vemos muita promiscuidade, indivíduos da alta hierarquia do MPLA também participam nas atividades do MPLA. O próprio Manuel Lome, há tempos também, foi também numa marcha a favor do MPLA, e o indivíduo que é ministro do interior. Então, essa promiscuidade toda, essa porcaria toda que é feita, acaba por se reduzir, acaba por tirar o poder moral e ético que essas instituições têm, acaba por tirar a legitimidade dessas mesmas instituições, porque elas com o tempo se converteram em espaços de negociatas, em espaços de impunidade, onde todo indivíduo olha para aquilo como uma galinha de ovos de ouro para fazer o seu dinheiro, para fazer a sua vida. Portanto, os impactos disso, ok? Nessas instituições é muito negativo. Nós estamos a colher um saldo extremamente negativo, ok? Devido a isso, porque o MPLA tem a cultura de colocar indivíduos em cargos de responsabilidade, indivíduos que sejam amigos, parentes, militares, militantes do partido, indivíduos assim por confiança também. E isso é que faz com que essas instituições sejam espaços de falência. Esses indivíduos que foram apanhados não se compara à grande guerra que essas instituições têm com os funcionários fantasmas. Nós estamos a falar que muitas vezes quando se fala a polícia tem, por exemplo, vamos ver, operacional tem 100 mil efetivos. Nesses 100 mil efetivos, quando você vai fazer as contas, é só metade disso que existe. Às vezes, 25 mil efetivos é que existem em todo o território nacional. Significa que os outros 75% de efetivos, ok, são biolo desses senhores. Por isso é que esses senhores estão ricos, estão podres de ricos. Por causa disso, portanto, esses indivíduos só passam a ser uma fiel reprodução desses processos que se passam lá dentro, mas a nível das mais altas esferas da hierarquia dessas instituições. Pedro comunga da mesma posição do Isidro? Há muito biolo, afinal? Há um biolo industrial? É claro, em todos os setores em Angola existe este biolo, Dr. William. Em todos os setores, para tu entrares, primariamente, o seu nome tinha que ser o nome de um familiar que pertence ao birro político do MPLA. Segundo, eu assim posso me candidatar? Bom, Dr. William, como o pai era, na verdade, o cofundador do MPLA, e o Dr. William, se não machasse o nome, no bom sentido, porque tem estado a falar a verdade, o MPLA receberia tudo com mãos abertas. Porque o primeiro é o nome em Angola, se não entrar agora como um dos sargento, santos... né? Afinal, o Kumbu também, o Kumbu está na mão de dois grupos, sargentos e generais. Exatamente. E major. Então, e major. E major temos majores que têm estado a guardar milhões e milhões, na verdade, em casa. Portanto, e tem fortunas em quase todos os países. Mas a nossa questão aqui prende-se sobre a corrupção existente em Angola. Tudo isto é porque o Estado angolano não valoriza a competência da pessoa. Porque por mais sábio, por mais competente que tu fores, se não tiveres o nome dos santos, que hoje também é um perigo muito grande, se não tiveres o nome Lourenço, que hoje é uma porta aberta, que te dá acesso ao emprego, não tiveres o nome Boaventura Neto, por exemplo, então tu perdes uma chance, por mais que tiveres 20 valores, se não tiver um envelope, se não tiver um canal, como aqui é chamado,
se não tiveres os links, acabas por perder esta empregabilidade. Portanto, é preciso que o MPLA olhe por esse sentido, que é de lá onde teria que começar o combate à corrupção, que infelizmente fracassou na sua totalidade, porque o MPLA só olha nas grandes corrupções que deixam as pessoas ilicitamente ricas, né? Agora, é necessário que olhemos para o desenvolvimento de tudo isto como algo que venha afetar a nossa própria sociedade e o crescimento intelectual e profissional das pessoas, porque aquelas pessoas que se habilitam profissionalmente para ocupar esses cargos ficam de fora, em detrimento daqueles que preparam os envelopes para poderem comprar essas vagas. E o Isidro disse algo aqui muito importante, é que essas pessoas que compram essas vagas não têm moral de dever de obediência. E há um provérbio que nós aprendemos bem: quem não é um bom subordinado nunca será um bom chefe. Então, é neste sentido em que o MPLA está a nos conduzir. Quando não tens dinheiro, é assim em todos os setores, até certo ponto. Na educação era assim, até falsificavam documentos, é assim na polícia, é assim nas FARC, é assim em todos os organismos funcionais do Estado, que dá porta de entrada. E só para ter uma ideia, doutor William, eu nunca ouvi um concurso público aberto no Ministério das Finanças, no Ministério, ou seja, na Sonangol, nunca ouvi, mas tem sempre pessoas a entrarem. Nos perguntamos como é que essas pessoas entram nesses ministérios. Provavelmente é pelo nome ou pelos envelopes que têm estado a dar a essas pessoas. Portanto, então, em Angola, está muito mais claro que, primeiro, a profissionalização não tem muito a ver, mas sim o nome e o dinheiro jogam um papel muito interessante. E agora, vamos ver, então, com o repatriamento que vai se fazer de muita gente que estão, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu não sei se aquela lista que eu tive acesso de uma fonte é verídica ou não, são 664 cidadãos angolanos ilegais nos Estados Unidos da América que vão ser repatriados para Angola. Esta imigração, sobretudo, vão ter que voltar para Angola. Vão trazer qualificações que se calhar o Estado angolano deveria encontrar política para a inserção dessas pessoas. Um outro elemento que nós também devemos nos preocupar diante deste fenômeno da corrupção é o fluxo migratório que tarde ou cedo vai crescer, sobretudo nas fronteiras de Angola, agora com esta guerra do Goma na República Democrática do Congo. O fluxo migratório angolano vai flutuando cada vez mais, e Angola não está preparada para poder ter posto de emprego para a empregabilidade dessas pessoas. Aqui vamos ter um negócio de corrupção muito grande por conta desta diversificação cultural ou deste fluxo migratório que vai aumentar cada vez mais. Vamos ter o fluxo migratório de origem congolesa por conta deste conflito armado, e o outro vamos ter, na verdade, o repatriamento de cidadãos angolanos nos Estados Unidos que não estão devidamente legais e terão que regressar e que não terão um enquadramento legal no governo angolano. Só isto vai multiplicar a forma de convivência e de vivência dos cidadãos que vão ressurgir em Angola e que vai multiplicar essa gasosa, vai multiplicar o próprio termo que se hoje diz a compra de empregos, e vamos excluir a competência das pessoas. No entanto, Angola, que deve se preparar, e os Estados Unidos, a Europa em si, provavelmente tem estado feito isso propositadamente, de não estarem a preparar os cidadãos angolanos que lá estão para poderem ser repatriados, e os governos angolanos por nada têm estado a fazer para darem condições dignas aos seus cidadãos. Porque se eu tivesse uma dignidade em Angola, não teria vontade de ir morar em Portugal, exceto se eu tivesse que emigrar para buscar conhecimento e vir servir para o meu país. Mas, infelizmente, aqui,
a vida é totalmente difícil e eu encontro a facilidade no outro país. Portanto, vamos ter um caos muito grande e o Estado angolano que se prepare, porque o território angolano daqui a pouco teremos mais estrangeiros a ocuparem o espaço para habitar em Angola do que o próprio nato angolano a habitar dentro deste país. Ok. E terminamos, de facto, mas antes, Isidro, o teu minuto final tem mesmo que ser minuto, já ultrapassamos 3. Meu cota, eu só queria tocar aqui num ponto que é muito interessante. É preciso também nós olharmos aqui que determinados acontecimentos, como é o caso dessas bombas aí, dos 60 toneladas de bomba e etc., isso também tem sido espaços que estão a ser muito bem aproveitados pelo SINS, pelo Fernando Garcia Miala, pelo SINS, para aumentar o poder e a influência dessa mesma instituição. Ok? Porque nós aqui que andamos a ver isso, muita gente anda a ignorar aquilo que são as ambições políticas do Fernando Garcia Miala. Mas as pessoas não conseguem ver que graças tipo, a essa operação aí, ao Mangenas que foi, fez, denunciou e etc., o Laborinho saiu do Ministério do Interior e automaticamente no Ministério do Interior entrou um indivíduo da confiança do Fernando Garcia Miala. O SIC também nesse momento está a ser condicionado por indivíduos da inteira confiança do Fernando Garcia Miala, quadros do SINS. Portanto, essa movimentação que a gente está vendo aqui acontecer significa que o próprio SINS está a tornar uma instituição extremamente poderosa e vai utilizando essas questões de golpes de Estado e etc., que são muito importantes para poder aumentar a sua esfera de influência para o presidente, por exemplo, João Lourenço, como alguém que fez muitos inimigos, fez inimigos internamente e vai fazendo externamente. É um indivíduo que se chega, eles falam que amanhã tem um atentado que está a ser planeado, os orçamentos, porque também essa foi sempre a forma que vários indivíduos do CINSA foram se enriquecendo, criando essas operações, biquíni furado, rastejante, morde a sopra, esse tipo todo de operações que a gente vai vendo aí. Essas operações, na verdade, no fim do dia, elas serviram para dilatar a influência do próprio SINS. Permitiu-se, ok, ainda movimentar indivíduos da confiança do Fernando Garcia Miala, quadros do SINS, para dentro de determinadas instituições. Significa que, aos poucos, o próprio Fernando Garcia Miala está-se a tornar um indivíduo extremamente poderoso. Já controla o Ministério do Interior, porque o homem que se encontra lá agora, ok, é da confiança do Fernando Garcia Miala, que é o Manuel Homem. Okay? No SIC também há indivíduos aí. Agora, vamos mais com essas ameaças aqui de 60 toneladas, essa espalhafatice toda. Se nós vermos, quem está a criar isso e quem vai dar a cara é o SIC. E quem se encontra no SIC nesse momento? Portanto, a forma que esses indivíduos muitas vezes sempre encontraram para irem buscar dinheiro no Estado é criar essas brincadeiras trambólicas, ok? Falar que há um atentado, há isso aqui, andamento, etc., para que o Estado possa alocar maiores verbas dentro dessas instituições. Mas o perigo político é que cada vez mais indivíduos da esfera de confiança de Fernando Garcia Miala estão a ir para instituições chaves. Daqui a pouco vão começar também já as questões do próprio MINDEF. Daqui a pouco vai ser o MINDEF, vai ser também tomado. Ok, mesmo e para aí concluir, o indivíduo vai ter controle sobre as forças de defesa e segurança. E isso é suficiente. Força, para concluir. Não, isso é suficiente para ter controle total da Angola, para se fazer uma espécie de governação do estilo de câmeras, em que o presidente será apenas um indivíduo que está aí para cumprir um determinado papel, que vai estar refém da autoridade do próprio Fernando Garcia Miala, que será, na verdade, o presidente, e que tudo vai passar, tudo que se passa na esfera política passará a depender propriamente dele. Porque é preciso olhar para essas movimentações, tudo isso que está acontecendo em Angola, todas essas invenções que agora acontecem de golpe de Estado, tudo isso é trabalho dos serviços de inteligência. Eles é que têm essa responsabilidade, eles é que têm criado esse ambiente em Angola, mas esse ambiente aqui processa dois momentos importantes. Primeiro, dilatação da influência do Fernando Garcia Miala ao lado de instituições que são de extrema importância, ok, para a defesa e segurança do país. Segundo,
permite que indivíduos da sua inteira confiança se posicionem cada vez mais. Acho que ele está a criar aí um xadrez. Depois nós vamos ter aquele caso, que é o caso do Putin, também lá o Putin também é um homem que emergiu da KGB, que hoje é a atual FSB, que também veio desse caminho e que também conseguiu manter uma espécie de bicefalia mais ou menos técnica. É preciso nós olharmos para esse papel, é preciso olharmos para isso, para onde Angola está a conduzir. É preciso olharmos. Ok. Kayala, finalmente, para encerrar mesmo de forma telegráfica. Bom, telegraficamente, eu estava hoje a imaginar nos 3 cenários possíveis que podem surgir em 2027. Já no período da luta de libertação de Angola, tínhamos 2 movimentos que eram o MPLA e a FNLA, que lutavam contra o colonialismo, e depois surgiu a terceira via, que é a UNITA, que deu suporte também à libertação de Angola. E hoje temos no mosaico político 3 partidos muito satélites. Temos o MPLA, cujo seu presidente está numa queda abismal da sua popularidade, e do outro lado temos a UNITA, que também o seu presidente quase nada tem estado a representar agora o país, e que também está numa queda muito acentuada da sua popularidade, salvo, na verdade, trabalhos de baixa visibilidade. E está a emergir, então, o crescimento do Para Já Servir Angola como a nova via, ou como a terceira via, que poderá enfrentar o MPLA em 2027. Bom, no entanto, esta imersão e este crescimento, dinamismo político do Para Já Servir Angola, provavelmente me remete a uma ideia de que em 2027 teremos 3 partidos a concorrerem na mesma proporção. Estamos a falar do MPLA, a UNITA e o Para Já Servir Angola, por conta deste crescimento político que está-se a notar ao nível nacional. No entanto, é preocupante quando há esta situação diante de uma força unificada, que tinha força nacionais, internacionais, militante e a comunidade civil, e que, infelizmente, todo aquele esforço feito em 2022 de juntar e até de tirar algumas pessoas que estavam no cadeirão, que não tinham pernas para andar, e hoje terem um instrumento político e renascerem para andarem por si só. Portanto, vamos ver como é que a situação política em 2027 vai começar a ser desenhada em 2026, para verificarmos em 2027 quem, na verdade, servirá como a terceira via para a alternância do poder político em Angola. Ok. Muito obrigado a todas e a todos que nos acompanharam. Até amanhã, porque amanhã é outro dia que se quer diferente.